Esse vídeo é para apresentar o curso de redação online, que nós vamos então, estamos gravando para que vocês tenham acesso a ele, tá bom? Olá pessoal, vamos conversar aqui sobre a redação no concurso da Alema. Vocês sabem que todas as vezes que um concurso pede redação, ela tem um caráter classificatório e eliminatório. Então eu acredito que a prova de redação que vai valer 30 pontos no concurso da Alema vai ser uma prova decisiva. Então nós temos que ter muito cuidado, evitar qualquer tipo de erro, que é para poder garantir o máximo de pontos possível. E se possível, fechar a prova com 30 pontos. É possível? É. Mas para isso vocês têm de entender que redação em concurso, em vestibular, Enem, é técnica. Então vocês têm que conhecer as técnicas. Não é só você saber o conteúdo, não é só você saber português. Não, você tem que saber como utilizar aqueles mecanismos que vão fazer com que a redação ela seja mais fácil de ser lida, compreendida e que você tenha essa capacidade, mesmo sem ter muito conhecimento do assunto, de convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, tá bom? Então esse é o objetivo maior da redação em concurso. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é saber, por exemplo, que a redação vai ser dissertativa e dissertativa argumentativa. Por que eles estabelecem dissertativo argumentativo? Porque o dissertativo é apenas o tipo de texto. Existem gêneros diferentes. Então, você deve fazer só a argumentativa. Isso nós vamos trabalhar aqui, tá bom? E aí você vai ver o seguinte: quais são as principais características do texto dissertativo, da dissertação? Bom, primeiro, o que caracteriza de fato uma dissertação é o fato dela ser estruturada em parágrafos, tá bom? Introdução, desenvolvimento, conclusão, que nós chamamos de estrutura formal, mas que também ela tem uma estrutura chamada, que eu chamo de ideológica. Como é que você põe suas ideias dentro de um texto? Aí é um pouquinho mais complicado, porque depende de outros fatores. Então vamos lá? E aí nós vamos ter também essas características da dissertação na estrutura formal, como eu falei, na divisão de parágrafos, e da estrutura ideológica na distribuição das suas ideias dentro de um texto. Tudo bem? Então, você vai ter aqui, primeiro, você tem que saber que todo parágrafo, ele precisa de um tópico frasal. A introdução apresenta um tópico frasal do texto todo. E cada parágrafo tem seu tópico frasal do parágrafo, porque você generaliza na introdução, mas você vai depois especificando o que você vai discutir em cada parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem? E aí você tem várias formas de tópico frasal, são mais de 20 formas. As mais comuns: citação, definição, analogia, afirmação, descrição, relato e por alusão histórica. São os mais comuns. Tem outras formas? Tem. Comparação, entendeu? Você pode fazer por analogia, você pode fazer por ilustração, mas estes daqui são os tipos mais comuns, tudo bem? Então se chama tópico frasal. É a frase apresentando o que vai ser discutido no seu texto. Vamos lá? O desenvolvimento, né, que é o parágrafo que é lido com mais atenção, com mais cuidado, porque é ali que você vai, de fato, dissertar. Né? A introdução tem características até descritivas, mas o desenvolvimento não. Ele tem que ser argumentativo. E aí você vai ter essa divisão dele aqui, a ideia central. Quando se fala nessas divisões, é interessante, é para você perceber de imediato que um parágrafo não pode ter uma frase só. A não ser que você tenha uma facilidade muito grande de fazer, por exemplo, uma frase de 6, 7, 8 linhas, fazendo essa divisão de uma forma que o leitor perceba. Mas eu acho meio complicado, entende? Então, o ideal é você apresentar a ideia que vai ser discutida naquele parágrafo, desenvolver essa ideia central, sem perder de vista em momento nenhum, né? Aí quem vai fazer isso é a coerência e a coesão, e concluir esse parágrafo, fechar esse parágrafo. Agora, esse fechar não é um fechar absoluto, é um fechar
dizendo que aquilo que deveria ser discutido ali já foi discutido, mas que você quer aprofundar mais essa discussão. Cabe também no parágrafo de desenvolvimento um exemplo, mas assim, ó, não precisa colocar um exemplo em cada parágrafo de desenvolvimento. Se a sua redação tem 3 parágrafos de desenvolvimento, coloque um exemplo no último. Né? Não precisa estar toda hora dando exemplo, porque senão parece até que você está só colocando exemplo para poder preencher linhas. Não é esse o objetivo. Vamos lá então? Quais são os tipos de argumento que você deve utilizar? Professor, mas eu não sabia que havia tipo de argumento. Eu não posso criar um argumento pessoal meu? Não. Você tem que se ajustar a esses argumentos que já são predispostos. Mesmo porque a argumentação não é um texto típico da língua portuguesa. Ele tem mais características da língua inglesa, né? Aquela língua mais precisa, né? mais objetiva. Né? O português tem características mais narrativas. Então você vai ter aqui, a primeira forma de fazer o argumento é através da causa-consequência, que é o mais comum, né? Que é o famoso raciocínio lógico. Você apresenta as causas lá na introdução e você vai desenvolvendo. Depois você tem os dados estatísticos, né? Também pode apresentar, né? Segundo o IBGE, 47% dos brasileiros não querem se vacinar. Então você vai ter um dado estatístico, para depois você discutir por que eles não querem se vacinar, o que levou a essa decisão, entendido? Qual o papel da imprensa, qual o papel do governo, qual o papel, enfim, das autoridades para que isso tenha acontecido. É sempre nesse aspecto, tá? Não pode ser um dado apenas do que acontece no seu bairro, tá bom? Relatos de autoridades, né? Você pode fazer citações, agora vejam aqui, ó, de autoridades. Então, o que é autoridade? É aquele que escreveu algo, escreveu um livro, defendeu uma tese, defendeu uma ideia que alterou, de certa forma, as relações sociais, econômicas, né, religiosas. Aí você vai ter esse relato de autoridade. Portanto, não pode ser um relato de um autor que não tem ainda essa marca como sendo algo que definiu o que era antes e o que é depois do que ele falou, do que ele escreveu. A exemplificação também é uma forma de argumento. Não é um argumento, a exemplificação ela sustenta o argumento. A alusão histórica, né? Você pode pegar, por exemplo, a razão do que está acontecendo hoje em algo que começou lá na década de 80, no início dos anos 2000, sem problema nenhum, desde que aquilo seja, de fato, uma justificativa para o que você está argumentando agora, tá bom? E, por fim, a contra-argumentação. É o que nós chamamos de texto de refutação. Espera aí, professor, então eu posso refutar o tema? Pode, mas é muito mais difícil, né? Porque o tema ele é escolhido, o tema ele é trabalhado, né? Ele não é uma afirmação absoluta, uma negação absoluta, um pensamento absoluto. Mas assim, não é esse refutar de uma forma direta, eu não concordo com isso, não. Você vai refutando, colocando argumentos, por exemplo, de uma situação mais atual, né? Contrapondo o que você está dizendo àquilo que você acha que já está ultrapassado, tudo bem? Então essas são as formas mais comuns de argumentação. Vamos ver. Conclusão. Como é que eu vou trabalhar a minha conclusão? Esse item anterior, né, que nós falamos da questão da argumentação, é lá para o desenvolvimento, tá bom? Por isso que é uma sequência. A conclusão também tem a sua estrutura. Ela tem que ter, por exemplo, uma retomada da tese, uma síntese do que você desenvolveu e apresentar uma opinião ou sugestão. As pessoas geralmente falam apresentar uma solução, mas eu acho assim meio pesado dizer isso, né? Como é que eu vou apresentar a solução de um problema tão grave, como, por exemplo, a questão dos conflitos religiosos? Como é que eu vou apresentar uma solução em 30 linhas? Então, eu prefiro dizer opinião ou sugestão. Geralmente, sugestão, quando o tema ele se mostra polêmico, né? Ele divide a opinião. Então, é melhor apresentar a sugestão lá na conclusão, tá bom? Tudo bem? Então, sigamos aqui, ó. Bom,
A argumentação é o carro-chefe da sua redação, né? Dissertativa argumentativa. E aí você tem que ter muito cuidado com falhas nessa argumentação, turma. Porque veja bem, qual é o princípio do texto escrito? Ele está numa linguagem formal. Essa linguagem formal não é apenas você seguir as regras gramaticais, mas é você saber utilizar devidamente, por exemplo, aqueles tais mecanismos linguísticos de coesão e de coerência. Então você não pode ter falhas. Você não pode redigir um texto como se estivesse escrevendo uma carta para um amigo. Não é assim, tá bom? Você não tem essa espontaneidade. Você vai trabalhar com conhecimento, que esse conhecimento ele é partilhado, né? Porque você leu, alguém já discutiu isso, você não vai tirar ali uma surpresa para poder usar como argumento, tá bom? Então você tem que ter cuidado, por exemplo, com a generalização. Isso acontece de várias formas, mas acontece principalmente naquelas palavras indefinidas, né? Quando eu digo vários assuntos, várias causas, tudo, isso é muito genérico. A não ser que eu apresente de uma forma genérica lá na introdução, várias causas, mas já faça ali uma outra frase de explicitação, dizendo, mas as principais são esta, esta e esta, porque eu vou trabalhar com essas, entendeu? Aí não fica a generalização. A simplificação, procurar, por exemplo, argumentações que não correspondem a uma discussão científica, não correspondem a uma tese, como eu falei, não correspondem a um pensamento sociológico, né? a uma concepção da ciência. Né? O caso agora, por exemplo, da questão da discussão sobre a vacina. Então, nós temos que ter muito cuidado para não dar soluções simplistas, tá bom? Porque não vai convencer o leitor. O círculo vicioso, você ficar repetindo, né, os seus argumentos, você ficar repetindo o que você já colocou antes. A falta de lógica, né, como é que você afirma algo e depois apresenta a causa que de fato não é causa. Então, os porquês não são entrelaçados. Tá? Você, na verdade, apenas apresenta uma estrutura sintática de um período composto, vamos supor, mas que, na verdade, não é uma relação de consequência-causa ou causa-consequência. Tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com essa situação. Aí vem slogans, imagine, né? Depois vem palavras de ordem, provérbios, frases feitas. Tudo isso deve ser evitado, porque tudo isso empobrece o texto. O texto é científico, como eu falei desde o início. Então você não pode colocar, por exemplo, um provérbio, né? Porque o provérbio ele não tem base científica nenhuma. Um dito popular, uma passagem bíblica, não tem essa sustentação científica para poder comprovar e persuadir o leitor. Tudo bem? Vamos em frente? O que você deve evitar na sua dissertação? Evitar mesmo, tá? Olha, uma coisa simples, histórias pessoais, história de vizinho, histórias comoventes ou histórias de cunho religioso, entende? Evitem isso aí, tá bom? Porque isso não tem o caráter científico. A alteração do ponto de vista, cuidado para não entrar em contradição. Então, eu sempre aconselho o seguinte, sempre estejam relendo o que você já escreveu, para você não perder essa relação entre o que você escreveu e o que você vai escrever depois, né? Porque isso aí faz parte da coesão anafórica, coesão catafórica. É sempre bom observar essas relações dentro do seu texto. Erudição. Às vezes a pessoa pensa que colocar uma palavra difícil, uma palavra que não se usa mais, vai embelezar o texto. Negativo. A simplicidade é a grande característica de um texto de qualidade, tá bom? Então evitem a primeira pessoa. Por quê? Porque a primeira pessoa leva a um caráter subjetivo. É como se você estivesse apenas no achismo. Por quê? Porque você vai dar uma opinião que pode ser só sua, né? Que não tem prova, que não tem
essa situação que já foi discutida e que já foi resolvida, tá bom? Gírias e regionalismo, aqui é uma questão muito simples. Você não sabe quem é que vai corrigir sua redação. A gíria e os regionalismos fazem parte de um grupo. Então, se eu sou do Maranhão e eu coloco na minha redação uma palavra que só se usa no Maranhão, quem vai corrigir? E se é lá do Paraná, ele não vai entender. Tá bom? E o inverso é verdadeiro. Né? Ele é lá do Sul, ele é lá do Sudeste. E ele coloca lá uma expressão que se usa apenas lá. Quem vai corrigir o texto dele é um cearense, é um piauiense, é um maranhense, um pernambucano. Pode não conhecer aquela palavra, tá bom? E citação religiosa. Tá bom? Porque, como eu falei antes, a religião é uma questão de fé. Né? Não é uma questão científica. E a redação tem esse caráter científico, tá bom? Vamos ver? Cuidado, tá? Porque, olha só, lá está bem claro, você vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Só que a dissertação, ela tem, como eu falei há pouco, vários gêneros. E os mais comuns, argumentativo e expositivo. Só que eles são próximos. Porque o expositivo também, ele é técnico. Tá? Ele tem um caráter científico. Mas só que é um pouco diferente. Por exemplo, ele tem uma base legal. Então, você vai escrever um texto baseado na Constituição, baseado no Código do Consumidor. E aí, você vai apenas mostrar que aquela lei ali, a que está ali, ela já tem uma previsão legal para aquele determinado assunto que está no tema. Mas você não vai argumentar de fato, né? Porque a argumentação ela tem esse caráter de persuadir o leitor. Por isso que ela necessita de uma opinião. Você vai apresentar a sua opinião e você vai depois discutir sua opinião. O texto dissertativo expositivo, ele tem a mesma, olha aí, ó, estrutura do outro texto. Porque essa estrutura é da dissertação. Então, muito cuidado, porque você vai ter que saber que é bem diferente a introdução, que vai ser bem diferente o desenvolvimento e que a conclusão também vai ser diferente. Tudo bem? Vamos lá? Existem dois fatores que definem a qualidade da sua redação: coesão e coerência, tá bom? Então, nós temos que estudar isso aqui com muito cuidado. Lá no curso eu detalho tudo isso, tá, turma? Aqui é só uma apresentação. Então, vocês vão ter os mecanismos de coesão: gramatical, frásica, referencial, sequencial temporal, recorrencial e interfrástica. Então, você tem que saber como isso se processa. É muito bom quando você sabe o que está fazendo, quando você sabe como está fazendo, por que está fazendo. Porque não é uma questão de empolgação, não é uma questão de criatividade, não é uma questão de talento, tá? É uma questão técnica. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar bem esses mecanismos aqui, explicando um por um, com detalhes. Vamos ver? Aí nós temos aqui, ó, coesão lexical. Aquela era gramatical, né? Coesão lexical, né? Como é que eu vou trabalhar as palavras? Aí eu posso fazer isso por substituição, que envolve associação, sinônimos, nomes genéricos, hiperônimos e hipônimos, elipse e nominalização. Né? O processo de nominalização, verbalização, enriquece muito o texto porque evita a repetição da palavra. É muito interessante quando nós vamos estudar isso aqui com mais detalhe, tá? Com mais cuidados. Vamos ver? O uso dos pronomes demonstrativos é fundamental no texto, porque os pronomes demonstrativos, eles podem ser deíticos, eles podem indicar tempo, eles podem indicar espaço, tudo bem? Eles podem ser referenciais anafóricos, referenciais catafóricos. Então, eles estão presentes no texto o tempo todo. O emprego de este, quando deveria ser esse e vice-versa, é muito prejudicial no texto, tá bom, turma? Porque aí o leitor não vai tentar entender o que você disse. Ele só vê que ali você cometeu um erro. Então, aí, ó, em relação ao espaço, ao tempo e ao contexto, não é? Que é a questão última aqui,
do contexto anafórico, catafórico, tá bom? Então vamos lá? Isso aqui também nós vamos estudar com calma. Importantíssimo isso aqui, ó. O emprego das conjunções e das locuções conjuntivas, das preposições e sua semântica. Por quê? A gente pensa que não, mas preposição tem sentido. Então, quando eu uso uma preposição inadequada, eu posso estar alterando completamente o sentido daquela frase. Onde é que se estuda isso? Lá na regência, mas também na semântica. Então, é muito importante conhecer esses mecanismos para fazer a coesão, porque eles definem se a sua redação vai ter clareza, objetividade, concisão. São esses mecanismos que são chamados de mecanismos linguísticos de construção de ideias. Tá bom? Aí você vai ter essas palavras aqui, conjunções e preposições essenciais, acidentais, e isso tudo nós vamos explicar com calma. Tudo bem? Vamos passando. Coerência, né? Aí você vai ter aqui a Isidore Koch, né, que tem um livro muito interessante que, né, os professores seguem. Na verdade, eu sigo mais o Otto Marci Garcia, né? A comunicação em prosa moderna. Mas ela atualizou isso de uma forma muito interessante e muito simples de entender. Então você vai ter como fatores de coerência os elementos linguísticos, claro. Se eu estou escrevendo sobre economia, algumas palavras são típicas da economia. Se eu estou escrevendo sobre religião, se eu estou escrevendo sobre ciência, então existem esses elementos linguísticos que são apropriados para determinadas ciências, para determinados campos da ciência. Seria mais preciso falar assim. O conhecimento de mundo, é claro, né? Porque você não pode, você tem que saber o que está sendo discutido, para que você não emita aquela opinião pessoal. O conhecimento partilhado, né? O que eu estou lendo é o que todo mundo está lendo, o que eu estou compreendendo é o que todo mundo está compreendendo. Será que não estou tendo uma compreensão muito pessoal, muito subjetiva? Não, tem que ser partilhado. As inferências, nem tudo que está escrito no texto é o que vale. Você tem que perceber, né, algum momento do texto em que vão ficar algumas inferências, porque em 30 linhas não dá para você dizer tudo. Então, algumas situações vão ter que ter essas relações de inferências. E aí existem palavras que criam isso aí de uma forma muito precisa, tá bom? Muito precisa mesmo. E aí você vai ter fatores de contextualização, né? Como é que eu vou tratar aquele assunto atualizando? Porque a dissertação, ela tem que falar do presente. O verbo, o tempo verbal da dissertação é o presente, tá bom? Mesmo que você apresente lá na sua redação fazendo uma alusão histórica, mas você tem que discutir isso quanto ao presente. E depois nós temos a localização, né? Aliás, a focalização. Ou seja, é a mesma objetividade do texto, tá bom? Né? O meu texto tem que ser objetivo, ele tem que estar focado naquela palavra-chave lá do tema. Porque se eu for tratar o tema apenas observando o assunto, eu posso tangenciar, eu posso ter uma fuga parcial ao tema. Então eu tenho que estar focado naquilo que interessa. O que interessa lá no tema, eu chamo de referente textual. É aquele aspecto que eu vou discutir sobre religião, e não a religião em si. É aquele aspecto que eu vou discutir sobre a economia, e não a economia em si. Tudo bem? Isso já está previsto no próprio tema. Vamos em frente? E aqui, turma, você tem aqui a orientação do edital, como será avaliada a sua redação. Eu achei interessante porque divide em 5 partes. E são muito parecidas, por exemplo, com aquelas mesmas divisões que tem lá no Enem, por exemplo, entende? As competências. É muito parecido. Vamos lá? Olha, então temos aqui o primeiro, ó. A prova de redação valerá 30 pontos. É muito ponto, tá, turma? 30 pontos. Não são 3 pontos, não. E consistirá de texto dissertativo, argumentativo, versando sobre tema da atualidade. O que é tema da atualidade?
É tudo que está se discutindo de forma atual, tá? Porque, por exemplo, vírus sempre existiu, Covid não existiu sempre, entende? Pandemia sempre existiu, mas como essa que nós estamos vivendo é diferente. Então você vai atualizar o seu texto, atualizar a discussão daquele assunto, tá bom? Bom, aí vamos ver aí, ó, por exemplo, tema vale 6 pontos. Então o que se espera? Que o candidato entenda a proposta, isso é importantíssimo. Eu chamo de análise crítica do tema. Tem técnica para isso? Tem, claro que tem. Apresentada e com base em seu repertório sociocultural, tenha condições de produzir um texto no qual o tema seja contemplado. Então ele tem que ser contemplado no sentido total. Não pode discutir apenas uma parte dele, tá bom? Aí isso aí vale 6 pontos. Se você não fizer, só que tem um detalhe, se você não entender esse tema e fugir ao tema, você não vai perder só esses 6 pontos, não. Você vai tirar um 0. Então, observem que esses itens são independentes, mas um só pode eliminar todos os outros, que é exatamente esse aqui, ó. Vamos ver o próximo? O tipo de texto. O que eles estão pedindo? Dissertativo, argumentativo. Você tem que saber o que é isso. Você tem que saber, como eu falei há pouco, quais são as formas de argumentação. Não é assim, né? Você achar que, né, vai bater uma inspiração lá na hora e você vai... Não é assim não. Tá bom? Você tem que ter toda uma preparação para poder chegar lá e não cometer nenhum erro, tá bom? E há desvios entre um tipo de texto e outro que são muito difíceis de observar. Por exemplo, existe uma descrição que eu chamo de descrição de opinião, que é muito parecido com a dissertação argumentativa. Então, uma pessoa leiga, quando olha um e olha outro, vai achar que é a mesma coisa. Só que quem vai avaliar a sua redação, na hora que ele lê, ele sabe o que você está fazendo. Então, tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Não é fácil, não. 6 pontos. Coerência, 6 pontos. E olha só, turma, ó, a coerência, ela não é o oposto da incoerência necessariamente, não, tá? Eu costumo falar em sala de aula que a coerência pode gerar a incoerência. Sabe aquele ditado que diz assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo? É mais ou menos por aí. Quando você vai tratando um assunto, até certo ponto ele pode ser coerente. A partir dali, ele pode começar a ser incoerente. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses itens aqui. Vamos ver o próximo? Coesão, óbvio, né? Eu costumo comparar um texto a uma bicicleta, né? Se ela estiver montada, ela é uma bicicleta. Se ela estiver desmontada, ela não é uma bicicleta. Então, quem vai fazer essa montagem, né, saber onde fica cada peça, é a coesão. Será que é o momento de eu usar além disso? Será que é o momento de eu usar portanto, porém? Então, existem momentos para usar essas palavras mágicas que vão dar coesão ao texto. Coesão interna, dentro do parágrafo, coesão externa, fora do parágrafo, tem outros nomes, mas eu vou chamar assim para vocês entenderem. Dentro do parágrafo, fora do parágrafo. Existe até a coesão fora do texto. Pode acontecer? Pode. Tem como fazer isso? Tem. Mas não é o caso. Aqui é muito escrever de fato necessário. E por último, norma culta, que é a expressão. A comunicação só se dá na norma culta, obedecendo às regras. Tudo bem, turma? Então eu convido vocês para adquirirem um curso de redação Paralema, porque nós vamos tratar todos esses tópicos aqui de uma forma mais precisa, objetiva e detalhada. Aguardo vocês.